alunos da Escola Estadual Princesa Isabel, que hoje nos honra com suas presenças aqui no plenário. Parte do projeto que está sendo realizado, Fale Educação, a parceria do Ministério Público Estadual com o Tribunal, através da sua Escola de Contas, e registro com muita satisfação esse momento. Tem sido sempre de grande alegria para nós a presença dos alunos que têm vindo conhecer um pouco do funcionamento e o porquê da existência do órgão Tribunal de Contas. Muito bem-vindos, estamos muito satisfeitos e alegres com a presença de todos. E dizendo também que não apenas hoje, mas a qualquer dia que queiram nos visitar, estaremos sempre felizes e alegres em recebê-los. Que não seja esta a primeira de muitas outras vezes que aqui estejam ou estarão para compartilhar conosco um pouco dos nossos conhecimentos, partilharmos, inclusive, experiências da escola de vocês e aprenderem um pouco, se assim desejarem, um pouco mais do que seja o Tribunal de Contas. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença. No horário do expediente, faculto a palavra à senhora conselheira, aos senhores conselheiros, para querendo fazerem uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra neste momento, passamos à ordem do dia para relatar conselheira Maria Cleide. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhora Procuradora do Ministério Público, eu tenho a relatar, neste momento, dois processos. Os dois tratam de concessão de contraditório e ampla defesa. Então, são apenas dois processos. O primeiro é o processo 6822-2013, da Prefeitura Municipal de Pindoba, exercício financeiro de 2012. Gestor à época era o senhor Francisco de Oliveira Silva. E o processo TC de número 5237-2014, da Prefeitura Municipal de Porto Real do Colégio, exercício de 2013, gestor à época era o senhor Sérgio Reis Santos. Então, desta forma, utilizando das atribuições constitucionais e infraconstitucionais a mim atribuídas, eu voto no sentido de que aqui os gestores aqui citados, eles apresentem, nos termos do artigo 5º, da Constituição Federal, um prazo de 15 dias, contados a partir da data de aviso de recebimento, se assim entender cabível, as justificativas de defesas sobre as informações constantes nos relatórios de auditorias, e que a presente citação seja acompanhada com cópias do relatório e pareceres que se encontram dispostos nos autos, conforme disposto nos votos. É assim como voto, senhora Presidente. Com a palavra, o Ministério Público. O Ministério Público, em ambos os processos, se manifestou nesse sentido, de proceder à citação do gestor. Eu queria fazer só uma observação em relação ao processo 5237-2014, que, além das questões detectadas no relatório da diretoria, há questões adicionais que foram inseridas no despacho do Ministério Público, dos quais o gestor também deve ter ciência para exercer o contraditório. Então, pedindo que seja também oportunizada a ele que tenha a vista desse conteúdo do parecer. Como eu falei, vou botar aqui cópia dos pareceres do Ministério Público, da auditoria, e aí será enviado ao gestor. Muito obrigada. Em discussão. Senhora Presidente. Com a palavra, só conselheiro. uma indagação à relatora, por favor. Os processos tratam de inspeção em loco ou é prestação de contas de prefeito? Não, de prestações de contas. O município era de 2013, de 2012, o município de Pindoba, e Porto Real do Colégio, o exercício de 2013. Tá. E as razões de defesa que Sua Excelência está solicitando em relação ao relatório da auditoria da Diretoria de Fiscalização dos Municípios? É isso? Que está constando nos
pareceres de auditoria do DEREFAFON e do Ministério Público. Ok, então. Obrigado. Em votação. Conselheiro Anselmo. Acompanho a relatora, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Conselheiro Sérgio. Com a relatora, senhora presidente. Aprovados. Senhora presidente, eu tenho mais 5 processos também, todos eles tratam de aplicação de multa, como sempre faço em lista. O primeiro é o processo TC de número 13741/2016. A sancionada aqui é a senhora Cátia Betina Rio Silveira, gestora do Fundo Municipal de Saúde de Lagoa da Canoa, pelo não envio no prazo regulamentar da terceira remessa do SICAP de 2016. O segundo processo TC de número 13744/2016. A sancionada aqui é a senhora Ana Carina Menezes de Aquino, gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Geral do Pociano, pelo não envio no prazo regulamentar da terceira remessa do SICAP de 2016. O terceiro processo TC de número 14436/2015. É a senhora Arusca Kelly Godin Magalhães, ex-gestora do Fundo Municipal de Saúde de Geral do Pociano, pelo não envio no prazo regulamentar da quarta remessa do SICAP de 2015. Processo TC de número 14437 de 2015. A multa vai para a senhora Maria Gorete Correia de Queiroz Carvalho, gestora do Fundo Municipal de Educação de Arapiraca, pelo não envio no prazo regulamentar da quarta remessa do SICAP 2015. E, por último, o processo TC de número 14438 de 2015. A sancionada é a senhora Elizabeth Ferreira Silva, ex-gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Batalha, pelo não envio no prazo regulamentar da quarta remessa do SICAP 2015. Então, aqui os gestores e gestoras foram notificados, não havendo no prazo fixado respostas a estas notificações. Então, eu voto pela aplicação de multa de Senhor Falso, pela ciência das presentes deliberações, pela remessa dos autos à diretoria do Funcontas, para a ciência e cumprimento das mesmas, e alertar que o não pagamento da multa aplicada implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado. É assim como voto, senhora presidente. Senhores conselheiros. Com a palavra o Ministério Público. Como de praxe, os processos com contas sem defesa do gestor não tramitaram pelo MPC. Nesses casos, foi verificado o descumprimento da obrigação pelo gestor e ele não veio aos autos trazer qualquer fato que pudesse desconfigurar esse fato gerador da sanção. Então, nesses casos, o Ministério Público se manifesta pela aplicação de multa. Em discussão os processos. Em votação. Conselheiro Anselmo. Acompanho a relatora no sancionamento, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Com a relatora, presidente. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Com a relatora, senhora presidente. Aprovados. Senhora presidente, não tenho mais pauta para o dia de hoje. Pela ordem para relatar, conselheiro Anselmo. Senhora presidente, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público, especial oficial junto à Corte. Senhora presidente, primeiramente, tenho 2 processos bem simples. São concessões de prazo, processo 1215 de 2018, concessão de prazo ao senhor José Pacheco Filho, prefeito do município de São Sebastião, durante o exercício financeiro de 2012 e também o atual gestor daquela municipalidade. Tendo em vista informações a ele solicitadas, assim como também a oportunidade de querendo se manifestar a respeito. Tendo em vista que seu pedido foi tempestivo, necessidade de que as informações e documentos serem encaminhados para análise concreta e sem dúvidas da devida prestação de conta.
E assim, nós aqui trazemos votos para a concessão do pedido, concessão do prazo de praxe de 15 dias. Da mesma forma, no processo 4260 de 2018, aqui, em razão de pedido solicitado pelo senhor Ramon Camilo Silva, pedido apresentado de forma tempestiva, só que neste caso aqui, como já transcorrera o prazo inicial de 15 dias, e já estamos naquela segunda etapa de ter sancionado o gestor respectivo e trazendo também aqui a deliberação do chamamento ao gestor, é concedido aqui o prazo de mais 5 dias, neste caso aqui, também apontar pela a notificação por meio postal com aviso de recebimento. Da mesma forma que anterior, tendo em vista que as razões, os documentos a serem encaminhados serão de utilidade para a análise processual, também estamos concedendo prazo em homenagem à dialética, ao contraditório efetivo, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Os processos não tramitaram pelo Ministério Público e, estando a determinação contida no voto do conselheiro relator dentro da atividade de instrução, atividade essa que compete ao relator, né? O relator é quem preside a instrução do feito, o Ministério Público não tem nada a manifestar nesses processos. Em discussão, os processos. Em votação, conselheiro Rodrigo. O relator, presidente. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Com o relator, senhora presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, presidente. Aprovados. Senhora presidente, eu trago o processo 2727 de 2013. Verificação daqueles processos onde se trata de verificação da legalidade de ato de gestão. Ato de gestão que culminara com contratação direta com base no artigo 25 do, se dizer, município de Embu Gouveia, representado pelo seu prefeito, o senhor Luiz Carlos Costa, e a empresa Adriano Maciel Eventos ME, cujo objeto realização de eventos artísticos com a banda Geração do Forró, na vaquejada do povoado Lagoinha, em 26 de janeiro de 2013. O Ministério Público Especial, através do parecer 575/2014, vislumbrando irregularidades no contrato em apreço, uma vez que não foi comprovado o cumprimento da legislação relativa à espécie, face à ausência de informações que justificassem a excepcional contratação, sobretudo pelo que segue. Não consta justificativa da administração que a banda em pauta é consagrada pela crítica especializada, pela opinião pública. Considerando a natureza da contratação, há também irregularidade na previsão de subcontratação, pois implicará necessariamente na possibilidade de competição e por que seguinte, licitação seria exigível. Não consta certidão conforme o artigo 27º do Estatuto Licitatório Nacional, a via inadequada para a publicidade ao procedimento, dentre outros. Resumindo, opinada pela irregularidade do contrato em apreço, o Gabinete dos Auditores, através do parecer 69/2014, vislumbrando de igual maneira as irregularidades apontadas pelo órgão ministerial, manifestou-se inicialmente pela citação do gestor e, no mérito, claro, permanecesse inerte ou não fosse devidamente espancada aqui as dúvidas quanto ao cumprimento da legislação,
opinada também pela regularidade do contrato em apreço. No ato seguinte, processo foi levada à sessão do dia 12 de março de 2015, momento em, por meio de decisão simples, foi concedido ao gestor prazo de 15 dias para as manifestações, homenageando aqui a dialética processual. O referido gestor foi notificado em 7 de agosto. No dia 18 de agosto de 2015, solicitou prorrogação de prazo, na qual foi concedido. E, mesmo que de modo intempestivo, o gestor apresentou as suas justificativas, não tendo sido essas aqui acatadas, nem pela manifestação posterior ministerial, assim como do gabinete dos auditores. E o contrato aqui, o valor da contratação, é um valor até módico, na realidade das contratações que nós vislumbramos por aí, de R$2.000. Mas como é o caso aqui de não se anotar, não se resistir ao contrato, como eu acabo aqui de relatar, dirigir para essa finalidade, eu trago o voto no seguinte sentido: que esse pleno decida julgar irregular, não anotando o contrato 4 de 2013, firmado entre o município de Delmiro Gouveia e a empresa Adriana Maciel Eventos ME. Com base na legislação aqui, capitulo, pois é evidente o descompasso dos atos de gestão praticados quanto ao contrato 4 de 2013 e a legislação regente da matéria, especialmente o Estatuto Licitatório Nacional, determinando ao gestor, ou quem o houver substituído, para que nas próximas contratações semelhantes faça constar no procedimento administrativo todos os documentos exigidos conforme a legislação. Aplicar, em razão disso, multa de 100 falsos ao gestor, conforme o artigo 48, inciso 2º de nossa lei orgânica, cientificá-lo para fazer o recolhimento da sanção no prazo de 15 dias após transitada em julgado esta decisão, alertar o gestor que, assim não procedendo, o título executivo gerado com relação à multa poderá ser encaminhado à PGE para a competente ação de execução. Remeter o processo ao FUNCONTAS para as medidas de sua competência, inclusive cientificação do gestor. Revestir o processo quando retorno no gabinete do relator, após os cumprimentos das determinações contidas acima, para outras medidas que forem necessárias. Encaminhar cópia da presente deliberação ao Ministério Público Estadual, evidentemente após o trânsito em julgado, e publicizar a presente decisão. Esse é o meu voto, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. Como relatado pelo conselheiro relator, o Ministério Público verificou que foi realizada uma contratação direta sem que estivessem presentes os requisitos para a inexigibilidade prevista no artigo 25.3 da Lei 8.666. Não há a consagração exigida pela norma e não há ainda a comprovação da representação exclusiva por aquele que intermediou a contratação. Há apenas uma declaração de exclusividade para data e evento específico que não supre a necessidade da norma, uma vez que isso não inviabiliza a competição. Além disso, foi verificado que não houve atendimento aos requisitos de habilitação exigidos pela Lei de Licitações. Nesse sentido, o Ministério Público se manifesta pela irregularidade da contratação, aplicação de multa ao gestor e pela repercussão desses fatos nas contas do exercício respectivo. Em discussão, o processo. Em votação. Conselheiro Rodrigo. Correlator, presidente. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, presidente. Aprovado. Senhor presidente, tem um processo 10.812 de 2017, uma decisão simples tratando de consulta. Eu queria aqui pedir, já antecipadamente, licença para não ler o conteúdo todo dos autos, mas quais esclarecimentos eu estou aqui à disposição para fazê-lo.
Trata-se de consulta formulada por prestar contas, formulada este Tribunal de Contas pela senhora Maria das Graças de Lisboa Soares, presidente da Câmara Municipal de Arapiraca, exercício financeiro de 2017. Questionando se os gastos com servidores inativos, pensionistas, serviços de terceiros, quando não configurarem a substituição de servidores e encargos previdenciários, devem ou não ser incluídos para fim de apuração no limite preceituado no parágrafo 1º do artigo 29-A da Constituição Republicana de 88. O Gabinete dos Auditores ofertou o parecer número 38 de 2017, sugerindo a seguinte resposta. O vocábulo folha de pagamento a que se refere o parágrafo 1º do artigo 29-A da Constituição Federal compreende a remuneração dos servidores e subsídios dos vereadores, não estando abrangidos no conceito de folha de pagamento para fins de atendimento do limite de 70% previsto no parágrafo 1º do artigo 29-A da Constituição Federal de 88, os encargos sociais e previdenciários incidentes sobre a folha de pagamento, os gastos com inativos, pensionistas e com serviços de terceiros, quando não se referirem à substituição de servidores. O Ministério Público Especial junto à Corte de Contas, através do parecer 4045 de 2017, sugere a resposta nos seguintes termos. O limite de folha de pagamento previsto no artigo 29-A, parágrafo 1º da Constituição, é constituído apenas pelos gastos com os vencimentos e subsídios de seus servidores e vereadores, incluídos os valores relativos ao texto legal de férias e os descontos legais suportados pelo servidor ou vereador, imposto de renda, contribuição previdenciária e outros, delas se excluindo os valores pagos diretamente pela Câmara, como, por exemplo, a parte das contribuições previdenciária e assistencial e o PASEP, os gastos com os inativos e as despesas com serviços de terceiros. O primeiro parecer das folhas 11 a 16, o segundo parecer, que é o ministerial, das folhas 17 a 22 dos autos. Na competência do Tribunal de Contas, aqui, evidentemente, que o assunto está, a seu modo, dentro do que posto. Aqui, na assessoria, o item 6, enquanto se regulado aqui pelos artigos 70, combinado com 73, não 75, a forma que eu coloquei era correta, por gentileza, item 6, da Constituição Republicana de 88, pelos artigos 93, 94, combinado com 95, da Constituição do Estado de Alagoas, pelo artigo 1º, inciso 19º, e seu parágrafo 2º de nossa lei orgânica, e, dentre outros, pelo artigo 6º, inciso 10º de nosso regimento interno. Quanto à admissibilidade, evidentemente que os requisitos de a dúvida interpretativa sobre tema que tenha repercussão financeira, contábil, orçamentária, operacional e patrimonial, isto é, feito a competência da Corte, não tratando de caso concreto, enquanto o segundo verificado é quanto ao rol taxativo de legitimados formular a consulta perante o Tribunal de Contas. Entendo que, quanto ao requisito formal subjetivo, verificamos que a presidente da Câmara poderia fazê-lo, conforme o normativo que rege a matéria, e o assunto, sim, tem repercussão na matéria sobre a qual o tribunal tem a competência de exercer e fiscalizar o controle externo. No mérito, excelências, eu trago aqui, repito, as disposições, esclareço aqui o que vem a ser a diferença, não muito, também diferente do que já ouvido aqui neste plenário, com relação a despesas total com pessoal e a expressão folha de pagamento. Aqui cito também que há uma consulta
que foi levada a pleno no dia 19 de outubro de 2017, da relatoria do conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, com situação semelhante a essa que estamos aqui trazendo. Falo, citando aqui a doutrina do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, Caldas Furtados, onde ele elenca que, quanto ao Poder Legislativo, de uma forma ampla, ele identifica 5 tipos de limites a serem obedecidos pela Câmara de Vereadores, sendo um limite de despesa total da Câmara, conforme o artigo 29A, 2 limites para despesas com pessoal, 29A, parágrafo 1º, e LRF, artigo 20, e 2 limites para o pagamento de subsídios de vereador, Constituição Federal, artigo 29, inciso 21. Também eu gostaria aqui que minha assessoria, no item 15, na parte final, tirasse um 29, Constituição Federal, artigo 29, inciso 6º e 7º. Desses, é exatamente o que trata o artigo 29A, parágrafo 1º da Constituição da República de 88, incluído pela Emenda Constitucional número 25 de 2000, a qual determina que o Poder Legislativo Municipal não poderá exceder o limite de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluídos os subsídios dos vereadores. E aqui eu faço o desenvolvimento dizendo que a expressão folha de pagamento, ela tem um tratamento extremamente fracionado no ordenamento jurídico, haja vista a legislação institucional que a utiliza, a exemplo, trabalhista, previdenciária, contábil e tributária. E que isso, ainda hoje, causa uma certa dúvida no que diz a atuação dos gestores públicos. E como já disse, desenvolvo aqui uma diferença que vem a ser a despesa total de pessoal, conforme estipulado no artigo 69 da Constituição Federal de 88, regulamentada pelo artigo 18 seguintes da Lei Complementar 101 de 2000, citando a questão do que traz o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público quanto a esse tema, onde esses gastos, os elementos são agregados no grupo 1, pessoal e encargos sociais, em razão das características referentes ao objeto de gasto. Falo da questão da folha de pagamento, no que se refere a esta consulta, tendo em vista que a sua base é outra, não aquela base utilizada para a despesa total de pessoal, vênia, para não entrar em detalhes que todos nós sabemos disso. Dessa forma, ainda citando a doutrina aqui, a folha de pagamento, nas lições aqui antes referenciadas, deveriam ser compostas pelos vencimentos e subsídios de servidores e vereadores. E o que significa isso? Onde se compreende quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens fixas e variáveis, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, ou seja, entram no cômputo o texto de férias, o 13º, bem como os descontos legais suportados pelos referidos, imposto de renda, contributos previdenciais e outros. Além disso, são inclusos neste somatório a mão de obra terceirizada em substituição de servidores desempregados, quando contabilizada como outras despesas de pessoal. Todavia, são excetuados da composição os encargos sociais e as contribuições previdenciárias patronais, os gastos com inativos e pensionistas e os serviços com terceiros, estes quando não se referirem à substituição de servidores, assim como verbas indenizatórias, tais como diárias, ajuda de custo, as denominadas verbas de gabinete, sujeitas a periódicas prestações de contas. Faço aqui uma digressão do valor a ser considerado como despesa de pessoal, tendo em vista o pagamento de mão de obra, de terceirização, a depender em substituição ou não de servidores. E aqui cito
no artigo 87 da Lei 12.309 de 2010, que é a LDO da União de 2011, onde trata aqui do tema e explica essa situação. Trago também aqui o pré-julgado 1642 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, tratando do tema, e também o enunciado de súmula número 100 do TCE de Minas Gerais, que também cuida a respeito. Cada um na sua área de atuação e conforme as consultas que lhe foram feitas. Aqui cito um exemplo de como se fazer o cálculo no item 31 e aqui no meu voto, excelências, eu aqui conheço da consulta para respondê-la da seguinte forma. Processo número 10.812 de 2017, consulta, Câmara Municipal de Arapiraca, artigo 29A, parágrafo 1º da Constituição da República de 88, composição da folha de pagamento quanto ao limite de 70% previsto no retromencionado artigo, submissão ao pleno, observância dos requisitos de acessibilidade, conhecimento, resposta nos seguintes termos: a expressão folha de pagamento, disposta no artigo 29A, parágrafo 1º da Constituição de 88, é distinta do conceito de despesa total com pessoal previsto no artigo 69 da Constituição de 88, combinada com o artigo 18 da Lei Complementar nº 101 de 2000. A folha de pagamento do Poder Legislativo Municipal é composta pelos vencimentos e subsídios dos servidores e vereadores, compreendidos qualquer espécie remuneratória, tais como vencimentos e vantagens fixas e variáveis, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, incluídos o terço de férias e o 13º salário. Pelos descontos legais suportados pelos referidos, pela mão de obra terceirizada em substituição de servidores e empregados, quando contabilizada como outras despesas de pessoal. Do cômputo do limite máximo da folha de pagamento para efeitos do mesmo artigo, são excetuados os encargos sociais, as contribuições previdenciárias patronais, gastos inativos e pensionistas e serviços com terceiros, estes quando não se referirem à substituição de servidores. Assim, excelência, trago a sugestão de resposta à consulta, dando conhecimento ao consulente, encaminhar a cópia destes autos aos demais conselheiros para conhecimento, providências de praxe, determinar, aí o tribunal tem que, excelência, arranjar uma forma, evidentemente, de fazê-lo, a divulgação integral da presente consulta no sítio eletrônico do TCL em caráter permanente, a fim de permitir futuramente até o cumprimento do próprio artigo 188 regimental, a nossa pesquisa de saber sobre aquele assunto já há algo no tribunal. Publicizar esta decisão e retornar os autos ao gabinete do relator, ultimadas as providências assim elencadas. Esse é o meu voto e a minha sugestão de resposta à consulta, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Trata-se de consulta sobre a abrangência do limite de gasto de 70% previsto no artigo 29A, parágrafo 1º da Constituição Federal. Em termos práticos, se trata de questionamento sobre o que entra no cálculo dos 70%. A princípio, o Ministério Público manifestou-se pela admissibilidade da consulta, tendo em vista aqui preenchidos os requisitos, e no mérito faz a seguinte sugestão de resposta. O limite de folha de pagamento previsto no artigo 29A, parágrafo 1º da Constituição Federal, é constituído apenas pelos gastos com os vencimentos e subsídios de seus servidores e vereadores, incluídos os valores relativos ao terço legal de férias e os descontos legais suportados pelo servidor ou vereador, dela se excluindo os valores pagos diretamente pela Câmara, como, por exemplo, a parte das contribuições previdenciária e assistencial e o PASEP, os gastos com inativos e as despesas com serviços de terceiros, deixando claro nesse ponto que o conceito de folha de pagamento é diferente do conceito de despesa total pessoal, sendo esse último conceito muito mais amplo. Em discussão. Em discussão. Em votação. Conselheiro Fernando. O relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu acompanho o relator, sem antes fazer o registro de que esse tribunal já se manifestou anteriormente sobre um objeto mais restrito uma consulta que foi formulada conforme foi noticiado pelo conselheiro relator.
interessante também ressaltar, presidente, a necessidade da gente registrar nossos pré-julgamentos a fim de que possam servir e ter o caráter normativo também, até para orientar melhor o jurisdicionado e economizar um pouco da nossa atividade jurisdicional, visto que, como já existe uma consulta previamente respondida, talvez pudesse sanar qualquer dúvida da parte do gestor, de modo a impedir que o mesmo viesse a movimentar a máquina administrativa desse tribunal. No mais, eu estou acompanhando o relator em seu voto. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Senhora presidente, eu já me manifestei nesses autos por meio do parecer número 38/2017, que o relator citou, e minha resposta vai ao encontro do que respondeu o relator, só que eu coloquei de uma forma mais sintética, né, mais resumida, mas não contradiz o que o relator propõe como resposta à consulta. Portanto, declaro impedido de votar neste processo, senhora presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, presidente. Aprovado. Senhor presidente, por derradeiro, eu queria retirar de pauta o processo 5917/2007, que é uma auditoria no município de Igaci, exercício financeiro de 2005. Tem ainda situações lá que nós precisamos fechar o entendimento e trazer, porque são várias situações e análises, não só especificamente da gestão do gabinete do prefeito, mas como também de outras secretarias, e a gente está tentando trazer um voto síntese daquilo que foi encontrado. Em razão disso, nós não tivemos condições de fechar o entendimento. Esta é a minha razão de retirar de pauta, porque é um processo que já veio adiado. E retirar de pauta também, porque eu não posso mais adiar, o processo 8320/2004, que é um voto vista, cujo relator originário é o conselheiro Otávio Lessa, que não se encontra presente. Em função disso, será repautado este processo. E aproveitar, acredito que tenha esgotado a minha pauta, aproveitar o ensejo, pegando a deixa de Vossa Excelência, para parabenizar a Escola Estadual Princesa Isabel, aqui aos alunos, evidentemente, cidadãos em formação, na figura também dos professores Rosemary Barros Soares, Humberto Ferreira Rodas Neto e Ivana Márcia Rodrigues Carnaúba Amorim. Obrigado, senhora presidente. Sejam bem-vindos. Conselheiro, aproveitando a lembrança de Vossa Excelência com relação ao registro dos professores da escola, e me uno a Vossa Excelência no momento para também não apenas parabenizá-los pelo trabalho muito digno, e também registrar a honra de tê-los aqui conosco no plenário. A professora Rosemary Barros Soares, o professor Humberto Ferreira Rodas Neto e a professora Ivana Márcia Rodrigues Carnaúba Amorim. Muito obrigada pelas presenças. Pela ordem, para relatar, conselheiro Fernando Toledo. Senhora presidente, eu solicito de Vossa Excelência a retirada de pauta dos meus processos que estavam aptos a ser votados, mas a representante do Ministério Público, doutora Estela, solicitou lá no nosso gabinete o impedimento dela de participar dessa votação. Então, nós estamos solicitando a retirada de pauta. Como eu estarei, senhora presidente, entrando em férias a partir de hoje até a próxima sexta-feira da próxima semana, eu então não posso adiar, eu só solicito então a retirada de pauta e repautarei
no meu retorno. Muito obrigado, senhora presidente. Deferido o pedido de Vossa Excelência. Também aproveitar para dar as boas-vindas aos alunos que agora nos visitam. Sejam muito bem-vindos a todos. Pois não, Pela ordem, para relatar, conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhora membro do Ministério Público de Contas. Senhora presidente, inicialmente eu solicito o adiamento do processo 8475/2013. Senhora presidente, tenho a relatar 20 processos de Funcontas, sendo o primeiro processo o processo TC 16513/2011, originário da Prefeitura Municipal de Monteirópolis, possuindo como gestor o senhor Maílson de Mendonça Lima. Nesse caso, o gestor ele foi notificado para apresentar defesa. Houve o parecer do Ministério Público de Contas, da primeira PC, que reconhece a prescrição da pretensão punitiva. Todavia, em sua defesa, o gestor ele alega e comprova o cumprimento da obrigação, senhora presidente. Por esse motivo, eu estou acolhendo a defesa e determinando o arquivamento dos autos. Com a palavra o Ministério Público. O Ministério Público se manifestou nos autos pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, todavia, tendo sido verificado o cumprimento da obrigação, sendo esse um fato que afasta a configuração do fato gerador, manifesta-se também o Ministério Público pelo arquivamento do feito. Em discussão o processo. Foi prescrição, só para esclarecer, ou foi a questão do afastamento da aplicação da multa? Afastamento da aplicação da multa, tendo em vista o cumprimento tempestivo da obrigação. Perfeito, obrigado, excelência. Senhora presidente, tenho mais um processo, na verdade são 3 processos de aplicação de multa. Conselheiro, já encerra esse eu estava em votação. Encerrada a discussão, em votação. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Bom, relator, senhora presidente. Perdão, conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora Já, presidente. conselheiro Fernando. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, excelência. Aprovados. Conselheiro, eu solicito a vice-presidente que me substitua, que eu vou fazer uma foto com os alunos. Senhora presidente, eu tenho 3 processos de aplicação de multa pelo não envio de documentos previstos no calendário de obrigações. São eles o processo TC 7350/2011, oriundo da Prefeitura Municipal de Murici, tendo como responsável o senhor Remi Vasconcelos Calheiros. Processo TC 5278/2011, do Instituto de Meio Ambiente de Alagoas, tendo como responsável o senhor Adriano Augusto de Araújo Jorge. E o processo TC 16.493/2011, do FUNPREV do município de Olho d'Água das Flores, tendo como responsável o senhor Francisco José Ribeiro Sampaio. Todos eles eu estou aplicando multa no valor de 100 UPFAUs, tendo em vista que, apesar de devidamente notificados, houve apresentação de defesa, houve o parecer do Ministério Público, todavia não estou acolhendo as defesas apresentadas. Estou aplicando multa no valor de 100 UPFAUs, com fundamento no artigo 45 e 48 da Lei 5.604/94 e com fundamento nos artigos 203 e 206 do Regimento Interno da Corte. Estou concedendo prazo de 5 dias contados a partir do recebimento do AR para que os mesmos encaminhem ao SICAP
a respectiva obrigação, em conformidade com o artigo 2º caput da Instrução Normativa número 002/2010, sob pena de aplicação de nova multa. Estou votando também por cientificado o inteiro teor desta decisão, por alertar de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento de ação de execução e, por fim, em cientificar a direção do FUNCONTAS para cumprimento da deliberação. É com meu voto, Excelência. A palavra ao Ministério Público. No processo 16.493/2011, o Ministério Público manifestou-se através do parecer 1241 de 2017 da 4ª Procuradoria de Contas pelo reconhecimento da prescrição considerada a data de abertura do feito, 17/11/2011, e que até 17/11/2016, com o transcurso de 5 anos, não teria havido a provocação do gestor. No processo 7350, o Ministério Público manifestou-se através do parecer 4265/2017, no sentido do reconhecimento da prescrição intercorrente, considerada a data de instauração do processo em 27 de maio de 2011 e que até 5 de outubro de 2015, foi quando se deu a citação, teriam transcorrido mais de 3 anos. E no processo 5278, 5278/2011, igualmente a manifestação foi pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, através do parecer 6683/2016, considerada a data de instauração do processo em 13/4/2011, que seria uma causa interruptiva, e que só houve um novo andamento em 24/4/2015, tendo estado o processo por mais de 3 anos pendente de despacho ou decisão. Então, foi nesse sentido a manifestação do Ministério Público nos autos. Senhora Presidente, eu gostaria de esclarecer, dentro da linha de raciocínio desse gabinete, a gente não acolhe a prescrição intercorrente antes da notificação pessoal. Nós consideramos que a notificação pessoal é o momento em que a relação jurídica se estabiliza e se completa, né? E que a prescrição intercorrente ela só ocorre no curso do processo. Antes da notificação pessoal, o processo ele não está devidamente instaurado, ele não é instaurado com abertura propriamente dita, mas ele é instaurado no momento da notificação. Por isso que esse gabinete considera, por exemplo, que a abertura de processo não é causa de interrupção de prazo prescricional. Muito embora todas as leis que fazem referência à prescrição, interrupção do prazo, ele estabelece qualquer outro ato que venha justificar a persecução do objeto. Mas por que nós não entendemos? E nós não entendemos isoladamente, é um entendimento majoritário da doutrina. A doutrina entende como causa idônea interromper o ato de citação e o ato de notificação para o exercício de defesa. Qualquer ato anterior, mesmo que a abertura, ele não é considerado, né? Em razão desse entendimento firme no nosso gabinete, nós não consideramos a prescrição intercorrente antes da abertura do processo. Nós só consideramos após a abertura do processo que se dá a constituição, melhor dizendo, a constituição definitiva do processo, que se dá com a notificação pessoal do gestor. Por essa razão, nós não acolhemos com a devida vênia ao parecer do Ministério Público de Contas e estamos aplicando multa a estes gestores. Tem discussão? Queria só fazer mais uma colocação. Com a palavra o Ministério Público. Eu acho que essa discussão é extremamente salutar. Em um momento anterior, nós já tivemos essa oportunidade. Isso revela ainda mais a necessidade do tribunal uniformizar o entendimento em relação à prescrição e às causas interruptivas do prazo prescricional. No caso dos autos, nós consideramos a abertura do processo como uma causa interruptiva da prescrição
porque o artigo 2º da Lei 9783/99, que é o que nós estamos aplicando por analogia em razão da lacuna, ela prevê como causa interruptiva um ato inequívoco que importa em apuração do fato. Então, o fato que nós estamos tratando nesses processos com contas é o descumprimento da obrigação de envio. E a partir do momento que o setor responsável dá conta desse descumprimento e provoca o tribunal no sentido de apurar o efetivo descumprimento, eu entendo, com a devida vênia, que isso é sim uma das causas previstas no artigo 2º como razão de interrupção do prazo prescricional. Por isso, nós temos sempre considerado a data do fato como termo inicial da prescrição e a data de abertura do processo como uma causa interruptiva, ao contrário do que entende o conselheiro Rodrigo. E, uma vez restabelecida a contagem do prazo, o entendimento que há nos autos é pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, quando, desde a última causa interruptiva, o processo ficou paralisado, pendente de despacho ou decisão. Então, já teria sido provocado o tribunal, teria sido iniciado o processo e o processo ficou completamente paralisado, sem despacho ou decisão durante esses 3 anos. Então, nesses casos, houve a manifestação nos autos pelo reconhecimento da prescrição. Ainda em discussão? Senhora Presidente, eu gostaria de manifestar novamente que esse é um ponto, são 2 pontos, na verdade. Primeiro, se a abertura do processo ela é uma causa idônea a interromper o prazo prescricional de uma pretensão, seja lá qual for, punitiva, ressarcitória, não é? Esse é um ponto que a doutrina não elenca como causa de interrupção, de prescrição. A doutrina, isso é majoritário. Inclusive, a jurisprudência, a gente fez pesquisa, tanto à luz do CPC como à luz dos demais tribunais, eles, de um modo geral, não consideram a abertura do processo como uma causa interruptiva. Eu acho que esse é o primeiro ponto que o nosso gabinete venceu. O segundo ponto é que, ainda que fosse uma causa de interrupção da prescrição, a gente tem que considerar que a prescrição intercorrente ela se dá no curso de uma relação jurídica processual devidamente constituída, né? E é outra questão, ela só vem a ser constituída com a citação válida do gestor, quando ela se estabiliza como relação jurídica processual, né, com direitos e deveres entre as partes, né, a administração pública e administrado, né? Portanto, ela só dá no curso desse processo. Antes desse processo, dessa relação processual, não incide a prescrição intercorrente. Por isso que eu mantenho esse entendimento firme no sentido de não acolher e aplicar as multas aos gestores, né? Senhora Presidente, queria fazer uma indagação ao Ministério Público de Contas, em razão assim do parecer do Ministério Público. É o seguinte, o Ministério Público entende que para a contagem da prescrição, o início, os fatos é contado do momento que o fato ocorreu ou do momento em que o Tribunal de Contas tomou conhecimento dos fatos? Qual o início que o Ministério Público de Contas entende para a contagem, para fins de determinar a prescrição? Posso manifestar aqui de forma segura o meu entendimento, que parece ser o que reflete também seu entendimento refletido nos pareceres, de que a partir do momento em que se dá o descumprimento da obrigação, ou seja, no dia posterior ao vencimento da obrigação, nesse momento surge para o tribunal a pretensão punitiva. Mas aqui é porque o caso do processo é especificamente aí o descumprimento do regulamento do tribunal, que dispõe sobre envio de informações e dados a esta Corte de Contas. Mas pode haver, por exemplo, numa atividade de auditoria ou inspeção do tribunal,
o questionamento da ocorrência de algum fato e que o tribunal, que aquele fato efetivamente ocorreu há um período considerável, digamos, 1 ano atrás, e o tribunal só tomou conhecimento dele naquela atividade de auditoria ou inspeção.